e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Então aqui, essa mulher ela saiu da terra dela e foi peregrinar numa terra estranha, por ordem de Deus, né? E ao dar os 7 anos, ela retornou, né? E ela foi reivindicar os direitos dela, né? E Geazi estava ali conversando com o rei, justamente falando da história da mulher. Eu pergunto para os irmãos, nosso Deus, ele é Deus de acaso? Ele é Deus de coincidência? Claro que não, né? Deus, ele assim, marcou aquele encontro ali, para restituir as terras dela, para devolver para ela o que era dela, né? Então, assim, essa mulher, ela é a mesma sunamita que fez aquele quarto para Eliseu, pôs aquela mesa, pôs aquela cama, porque ela via que aquele homem era de Deus, e ela sentiu no coração dela de hospedar ele na casa dela. E ela fez isso no tempo que ela era rica, né? Então, assim, Deus naquela época ressuscitou o filho dela quando ficou doente. Chegou essa época que ela tinha que se retirar da terra por causa da fome, da seca. E ela obedeceu. E aí, dados 7 anos, ela voltou. E Deus marcou aquele encontro ali, né? Porque o nosso Deus não é Deus de acaso e não é Deus de coincidência. Deus trabalha em cima de tudo planejado. E é importante a gente estar sempre assim, alinhado à palavra, à oração, em comunhão com os nossos irmãos. Obediência e fé andam junto, né? E o amor também, né? Então, assim, então essa mulher, ela, quando ela via, no tempo que ela estava rica, que ela hospedou o profeta e o seu ajudante lá, o homem passava em frente lá, ela via que ele era de Deus. E ela não precisava, ela não hospedou ele por interesse. Ela hospedou porque ela reconheceu que ele era de Deus e ela teve vontade de ter aquele homem de Deus na casa dela. Então aquele homem de Deus abençoou a vida dela, né? Aquela vez do filho, e deu filho para ela que ela não tinha, depois o menino morreu e ressuscitou, depois agora devolveu as terras dela. E aqui, nesse livro de 2 Reis, Deus assim mostra muitas coisas que ele fez no ministério de Elias e no ministério de Eliseu, né? No ministério de Elias tem aquela moça, aquela viúva de Serepta, né? Que o profeta vai para lá porque Deus enviou e ela, tipo, tá lá com a última refeição, segundo ela, para poder fazer aquela refeição e ela e o filho morrer. Na cabeça dela era isso que ia acontecer. E Deus mandou Elias lá para que a mulher ia sustentar ele, né? Olha a situação, né? Só que Deus mandou Elias lá porque Deus queria abençoar aquela mulher, né? Então, aquela mulher, se ela fosse olhar para a circunstância dela, de pobreza, ela não ia ter condições de fazer pão para o profeta, né? Ela ia ter que fazer o pão para o filho dela, para ela, e depois morrer, né? Porque o pensamento dela era esse. Só que ela também obedeceu, assim como essa daqui das terras. Obedeceu, saiu, ficou 7 anos fora, deu 7 anos e voltou, né? Essa daqui do pão também. Ela fez o pão, né? Primeiro para o profeta, e nunca mais acabou ali a farinha na panela nem o azeite, né? E ela ainda hospedou o profeta lá, né? Então, obediência. Trazendo para a nossa vida hoje. Ó, gente, não é nada combinado aqui com o irmão, não, tá? Trazendo para a nossa vida hoje. Por exemplo, nós, dízimo e oferta. Se a gente, assim, for dar dízimo e oferta, só quando a gente tem condições, nós nunca vamos ser ofertante nem dizimista. Se a gente que não é rico,
vai ter várias coisas para a gente fazer. E quem é rico, ele vai, tipo assim, se ele colocar isso em segundo plano, ele também não vai poder, né? Então, assim, aquela mulher, ela não olhou para a circunstância, ela fez o pão e não faltou pão. Durante a seca, eles tiveram alimento, né? E ali no final, ali aquela história fala que ele ainda ficou hospedado na casa dela ali. Depois teve também a morte, ali foi no ministério de Elias. Teve a morte do filho, ele também ressuscitou o filho. Na doença do filho, ela se questionou, você veio para minha casa, te hospedei, e aí agora meu filho morreu? Ela ficou achando que era alguma coisa errada que ela tinha feito. Você veio aqui lembrar minha iniquidade? Que é isso que acontece. Quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, a primeira coisa que vem, a gente já começa a pensar, eu estou em pecado, o que eu fiz de errado? Aí vem o diabo também acusar, né? E nem sempre as coisas boas e ruins, ela vem para todos, seja filho de Deus ou não, né? Então todos nós passamos adversidade. E o profeta, ele também foi para Deus e falou, Deus, por que está acontecendo isso? Até essa mulher que eu estou aqui hospedada na casa dela está sendo afligida, né? Então, assim, ele questionou aqui, ela também questionou. Conclusão, ela também teve o filho ressuscitado, né? Então, assim, né, nesse livro, no ministério de Elias e de Eliseu, Deus, assim, fez muitas coisas, né? Assim, sustentou viúva, ressuscitou morto, né? Tem a outra situação lá da outra viúva lá, que o profeta deixou ela endividada, e ele mandou, e foi Eliseu também, mandou ela ir lá na casa dos vizinhos, pegar as vasilhas. Aquilo ali mostra pra gente que aquela mulher, se fosse nos dias de hoje, o irmão morresse e deixasse a mulher endividada, seria crente caloteiro, né? Iam dizer, o crente caloteiro. Mas ali fala, a Bíblia fala claramente que ele era um homem de Deus. Mas ele se embaraçou na vida, né? E deixou a esposa dele embaraçada, né? Mas Deus não desamparou ela. E aquela mulher também, Deus mandou o profeta, aliás, ela foi até o profeta e ela também agiu com obediência. A primeira obedeceu, fez o pão. A do azeite também fez, conforme o profeta falou, vai lá, pede vasilha emprestado, vende, paga suas dívidas e vive do resto. Ela fez exatamente como ele mandou. É importante a gente ouvir o profeta, é importante a gente ouvir o que o Espírito fala à igreja, né? A gente não duvidar, a gente agir pela fé e pela obediência, né? Porque, claro que nem todo mundo que está falando de Deus está, né, tá ali na direção de Deus. Mas se a gente orar, pedir ao Senhor discernimento espiritual, nós vamos saber quem está vindo de Deus e quem está vindo do inimigo, né? Então, assim, se a gente tiver uma vida de oração, estiver ali sempre lendo a palavra do Senhor, a gente não vai ser confundido. Né? A gente vai sempre saber que direção seguir, né? Porque hoje em dia tem muitas informações. Tem dia assim que é tanta palavra, e a palavra do Senhor é um verdadeiro banquete, né? Assim, só que se a gente chegar nesse banquete, a gente começar a comer, sem mastigar, sem ter discernimento, a gente acaba não tendo ali o que a gente precisa. Então, aquela palavra, é igual que o irmão falou, o Salmo 40. Eu gosto muito do Salmo 40. Principalmente quando eu estou passando por alguma coisa que eu preciso ter paciência, né? E assim, então assim, a gente lê e a gente mastiga, engole devagar, que a palavra do Senhor fala que a gente tem que meditar, né? O que a gente escuta, para a gente poder ter o proveito que a gente precisa. Assim como o alimento, se eu comer sem mastigar, eu vou ficar cheia, mas ele não vai me fazer bem, né? Então eu tenho que mastigar, meditar, né? Guardar na tábua do meu coração, que aí, quando as adversidades vier, eu vou saber como agir. Então aqui, a do pão obedeceu, a do azeite obedeceu, a das terras obedeceu. E essa das terras, ela honrou o Senhor numa época que ela era rica. E ela não fez por interesse.
Ela fez porque ela desejou ter o homem de Deus na casa dela, a presença de Deus na casa dela, né? Então, assim, e aqui não foi coincidência, Deus marcou esse encontro. Deus fez com que Geazi estivesse ali falando para o rei, exatamente na hora que Deus estava trazendo ela ali, porque Deus queria honrar ela mais uma vez, né? Então, voltando lá para os dízimos e para as ofertas, né? A gente, dízimo, por exemplo, é um mandamento, oferta é voluntária. Mas se quando eu faço lá, eu recebo qualquer dinheiro que vem na minha mão, eu tendo renda ou não tendo, algum dinheiro que chega na minha mão, eu não tenho nem que pôr aquilo nas minhas contas, eu já tenho que tirar. E eu tenho que me virar com o que é meu. É uma questão de obediência e de fé, né? Então, assim, na nossa vida com Deus, tudo é obediência e fé, obediência e fé, obediência e fé, né? Então, aqui, a gente tem que, essa mulher do azeite, por exemplo, se ela fosse uma mulher encrenqueira, ela não ia poder ir na casa dos vizinhos pedir as vasilhas, né? E aqui Deus fala que a hora que acabou as vasilhas, acabou o azeite, né? Mas foi o suficiente para os filhos dela não virar escravo, e foi o suficiente para ela se sustentar, e foi o suficiente para pagar as dívidas dela. Deus é assim, Ele faz tudo. Então essa visita aqui de Geazi foi planejada por Deus, esse encontro. Assim como aquele azeite cessou na hora certa, né? Assim como o pão lá a mulher fez e a farinha nunca mais acabou, e o azeite também não, né? E então é isso, nós devemos assim receber os nossos irmãos da nossa casa como verdadeiros anjos, porque muitas vezes a gente hospeda anjos e nem está sabendo, né? Então, assim, é uma honra a gente falar de Jesus, é uma honra a gente pregar a palavra, como a irmã falou, lembra-te do Criador enquanto pode achar, né? Porque há tempo para todas as coisas, né? Então, assim, há tempo para todas as coisas. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o novo, né? Quando a gente acorda, a gente deita, dorme, acorda e se levanta porque o Senhor nos sustenta. E a gente experimenta a misericórdia de Deus de manhã porque Ele é bom, né? Aleluia. Então, assim, todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o novo, né? Então, eu fiquei aqui, assim, eu estava ali com várias palavras, assim, na minha casa, porque a semana toda estudando aqui nesse livro de Reis aqui, que eu gosto muito, né? E eu estava até com outra palavra para me trazer, né? Do profeta velho, né? Mas aí, depois, eu cheguei aqui, aí foi essa palavra mesmo, né? Então, assim, eu espero que eu não tenha feito uma salada, né? Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. A mensagem é obediência e fé. Glória a Deus. E amor, né? Nós temos que ter o amor de Deus em nós. Quando eu falei também lá do azeite, que o irmão se embaraçou e deixou a esposa numa situação de embaraço, aquele homem não deixou de ser filho de Deus por isso, né? Nós sabemos que a gente tem que viver de forma ordeira, fazer as nossas coisas, pagar, honrar nossos compromissos. Mas se um dia você cai numa situação dessa, você não tem que também deixar o diabo te acusar, né? Seja qual for o erro, né? A gente sempre com Deus pode começar de novo. Enquanto a gente estiver aqui, Deus está nos dando a oportunidade de começar de novo, né? Então, assim, não deixe o diabo te acusar. Seja qual for a área, se arrependa e começa de novo. Daí é do homem levantar de Deus. Glória a Deus. Né? Então, assim, que a viúva do pão, ela não olhou para a situação dela. Ela fez o que o profeta mandou. A do azeite, ela também obedeceu. A que era rica honrou o Senhor no tempo que ela estava podendo.
E Deus, quando ela precisou, Deus estava ali para ajudar. E essa aqui das terras, esse encontro foi marcado por Deus. Porque Deus é assim, Ele não é Deus de acaso, não é Deus de coincidência, Ele é Deus de fazer tudo planejado. Deus não é Deus de bagunça, né? Mas Ele arruma a bagunça que a gente faz, né? A gente, eu mesma, assim, quando a irmã estava falando, louvou aqui, a gente, todos nós aqui temos coisas para agradecer ao Senhor. Eu sei de onde Deus me tirou e não quero nunca mais voltar para lá, né? Então, assim, eu só me lembro porque eu não quero voltar para lá, né? Não assim para me sentir acusado ou condenado, não, né? O Senhor fala que a gente não deve ficar olhando para trás, tem que seguir em frente para a carreira que foi proposta, né? Mas aí é só olhar para trás, assim, para se lembrar, assim, não, aquela criatura morreu e aqui é uma nova criatura. Aleluia. Né? Então, como o irmão falou, todos nós somos ex alguma coisa, né? Então, assim, e lá no céu, os ex vão entrar, só não vai entrar os que estão fazendo, né? As coisas erradas, né? Mas o ex-ladrão, o ex-assassino, a ex-prostituta, enfim, seja qual for, todos vão entrar, desde que a pessoa se arrependeu e largou aquilo e é uma nova vida com Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. Glória a Deus. Então, a palavra é: obediência e fé andam juntos. Amém?